Abra sua Bíblia em São João capítulo 13, e o título do assunto desta noite é o 11º mandamento. Nós estamos acostumados, ao estudarmos a Bíblia, e analisamos lá no início, no livro do Êxodo, quando Moisés recebeu, através daquela forma miraculosa, a vontade e o desejo de Deus para o ser humano, através de apenas 10 orientações. 10 orientações. Quando nós fazemos uma lista do que nós queremos ou do que nós pretendemos, por vezes nós nos alongamos mais. Porém, 10 orientações para a vida completa é algo muito sucinto, muito objetivo, mas extremamente real. E de fácil assimilação. Não é difícil, porque tudo que está ali escrito é para o bem-estar do ser humano e dos relacionamentos nos quais o ser humano está envolvido. Porém, vem Jesus no final do seu ministério, em uma quinta-feira como esta, quando ele está transmitindo aos discípulos aquilo que os judeus vindos de todas as partes do mundo foram buscar em Jerusalém, que era a festa da Páscoa, lembrando exatamente como Deus, com mão forte, havia liberto os seus ancestrais de um cativeiro longo de 430 anos pelos egípcios. E agora eles comemoravam, através da festa da Páscoa, esta libertação. Mas eles não sabiam que naquela noite, e vai ser o assunto de amanhã, se Deus quiser, e o título é Em Memória de Mim. Este é o único título da semana de oração que os irmãos sabem exatamente o que eu vou falar. A Santa Ceia. E quando Jesus instituiu a Santa Ceia, foi em uma quinta-feira à noite, como esta. Em uma quinta-feira, quando ele estava com seus discípulos, antecedia a cruz, e ele disse palavras durante o dia que pareciam até estranhas diante de algo tão comum e para nós muito mais depois de 2000 anos. E o 11º mandamento só poderia dar ou ser dado por alguém que deu os outros 10. Ninguém teria autoridade, nem nos céus e nem na terra, para colocar um outro mandamento. E qual seria o 11º mandamento? Está no livro de São João, no capítulo 13, a partir do versículo 31, tendo ele, pois, saído, disse Jesus, quando Jesus está dando as últimas instruções aos discípulos e prediz que Judas vai traí-lo, tendo ele, Judas, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O que há de novo? Absolutamente nada. Somente Jesus, somente Ele, que com o seu dedo havia escrito os 10 mandamentos, quando a Bíblia diz que o Senhor apareceu a Moisés, ou comunicou-se com Moisés, e que do seu dedo escreveu, esse Senhor é Jesus. E agora Ele, em forma humana, quando ele mesmo disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra,
Ele tinha autoridade como nenhum nos céus e na terra para dizer: um novo mandamento vos dou. Não era um dos 10 já conhecidos, onde os judeus guardavam de uma forma tão radical, onde eram colocados mistérios para o reino de Deus. E Jesus veio desmistificar estes mistérios, colocando o que era conhecido para ser abordado por mentes pecaminosas, o que era o desconhecido. Eu creio que hoje Jesus diria: o reino de Deus é como uma Olimpíada. O reino de Deus é como uma corrida de Fórmula 1. O reino de Deus é como um projeto de algum homem ou de alguma mulher que quer ter um cargo político. Ele pegava do conhecido para o desconhecido. Mas agora ele diz: filhinhos, Jesus não tinha idade para chamar seus discípulos de filhos. Era uma forma amorosa de dizer antecipadamente o que falaria no novo mandamento. Filhinhos, um novo mandamento vos dou. Se porventura Jesus fez uma pausa ao dizer aos discípulos um novo mandamento, a expectativa deles era enorme em saberem qual era esse novo mandamento. Mas quando Jesus disse que era o amor, um novo mandamento vos dou, não era especificamente o amor, era que eles entre si desenvolvessem o amor, como Jesus por eles já havia demonstrado o amor, e muito mais a partir daquela noite. Por quê? Porque no momento que antecedeu a Santa Ceia, havia uma dissensão interessante entre eles. Porque quando a mãe de 2 dos discípulos chegou a Jesus e disse: dá, ó Senhor, que quando o reino de Davi for reestabelecido, que um dos meus filhos se assente à sua direita e outro à esquerda. E aquilo criou um ciúme enorme entre os discípulos, porque eles também criam que Jesus tinha poder, e tudo foi demonstrado no seu ministério, para que eles achassem, por mais que Jesus dissesse que o reino dele não era deste mundo, os discípulos não entendiam. Um dia antes da cruz, eles não entendiam. E havia entre eles aquele ciúme velado, onde não era falado, mas os olhares transmitiam. E Jesus diz para eles e diz a eles: olhem bem, eu vou dar um novo mandamento. O novo mandamento não era especificamente o amor. O novo mandamento era eles usarem o amor entre eles. Vocês amem um ao outro, uns aos outros, como eu amo e amei vocês. Agora tem uma questão. Jesus continuou: nisto, no amor entre um para com o outro, e amor, queridos amigos, irmãos internautas, o amor não é falar. O amor é viver. Mas o amor vivido e falado tem um valor muito maior. Que vocês sejam conhecidos através do amor. Vocês serão conhecidos não pela retórica teológica ou pelo conceito doutrinário. Vocês serão conhecidos pelo desenvolvimento entre vocês do amor. E os outros, quando os virem, reconhecerão que são discípulos meus, porque a essência do meu caráter é amor. Quando a Bíblia diz Deus é amor, a Bíblia não diz que nenhum ser humano é amor. Então Jesus, tirando do seu caráter, extrapola aos discípulos esse sentimento para que vivam entre eles. E naquela noite, exatamente naquela noite, após a Santa Ceia, Jesus deu uma das maiores demonstrações de amor. Porque partiram da ceia e foram para o Getsêmani, para o horto, onde Jesus e os discípulos muitas vezes antes haviam dormido. Porém, aquele momento
que eles estavam juntos, conversando, ao chegarem no horto, a figura, a fisionomia, a estrutura emocional de Jesus está diferente. Por 2 vezes, ao entrarem no horto, trôpego, ele precisou ser quase que seguro, quase que estruturado fisicamente pelas mãos dos discípulos para não cair. A sua fisionomia, de acordo com o que ele havia falado, estava triste até a morte. Eu estou com o meu sentimento enquanto tropeçava e os discípulos seguravam, a minha alma está triste até a morte. Eles não entendiam direito. Quanta coisa acontecendo, o mesmo se dá nesse período que nós estamos vivendo. Os sinais são muito claros, muito evidentes, muito precisos no mundo familiar, no mundo religioso, no mundo político, no mundo moral, no mundo financeiro, da volta de Jesus. E nós estamos vendo, mas não conseguimos enxergar essa brevidade. E ao adentrarem ao horto, Jesus diz para os discípulos: fiquem aqui. E para os 3 mais íntimos a ele, que haviam visto a transfiguração, haviam ouvido, orientado pelo Espírito Santo, esses discípulos, Moisés e Elias falando com Jesus. E ele pede que Pedro, Tiago e João adentrem com ele mais a fundo lá no horto no Getsêmani. Ele olha os discípulos e diz: orem comigo 1 hora. Jesus estava precisando, pasmem os amigos, Jesus estava precisando de oração intercessória. Há um hino muito bonito que me veio à mente agora, antigo. Ora alguém por você. Quando você está triste, abatido, saiba que alguém por você orando está. Como é bom quando alguém chega para mim e diz: pastor, eu estou orando por você. Como nas orações intercessórias que eu recebo a cada noite, antes do culto, e ela diz na oração: hoje eu estive orando pelo pastor. Nas madrugadas eu tenho me ajoelhado e orado pelos irmãos aqui dessa igreja. Nesta madrugada, eu me ajoelhei e orei pelos irmãos. Há nesta igreja um grupo de intercessão. Faça parte desse grupo de intercessores. Procure a pessoa responsável. Associe-se a estes que rogam a Deus por outros. Melhor coisa é dar do que receber. Quão bom é você estar orando por alguém. E o maior beneficiado é você. E Jesus diz para os 3, orem. Orem porque eu preciso. E quando ele vai mais a fundo, e ele começa mais adiante, não tão distante, que os discípulos não poderiam vê-lo e ao mesmo tempo ouvi-lo, diante das suas preces, quando pela primeira vez de 3, Jesus diz: Pai, passa de mim este cálice. Ele estava sentindo a separação total de Deus. O seu lado humano, a sua vida, a sua estrutura humana total naquele momento, pasmem, repito, fez com que Jesus naquele momento entrasse em depressão. E Ellen White fala sobre isso no livro Desejado de Todas as Nações. Como pode? A angústia era tamanha, a separação que ele sentia de Deus, o peso do pecado eram enormes. E ele começa a orar em angústia e suplicar ao Pai que, se possível fosse, ele não sofresse daquela maneira. Passe de mim para que eu não beba, não sorva este cálice. Ele é muito pesado, mas cumpra-se a sua vontade. Hostes diabólicas estavam pairando sobre aquele horto. Satanás jogava as últimas forças para colocar a tentação no coração e na mente de Jesus, que não valeria a pena aquele sacrifício.
porque ele sabia que naquela noite um estaria traindo ele. Que Jesus sabia que naquela noite outro iria desprezá-lo, iria afrontá-lo, dizendo que não o conhecia por 3 vezes. Os discípulos iriam fugir. Aquela igreja que ele estava formando estava fadada ao fracasso. E aquela tentação é horrível, é angustiante. E Jesus volta para ver os seus discípulos e os encontra dormindo. E ele diz, ao acordar os discípulos, vocês não podem 1 hora orar comigo? E os discípulos olham para Jesus, um torpor sobrenatural sobre eles estava. E se porventura eles conseguissem sacudir aquele torpor e lutar contra aquele sono, eles conseguiriam orar 1 hora com o seu Salvador. O rosto de Jesus estava desfigurado pela dor. E ele volta novamente, e aquela angústia é tão forte, é tão terrível, que ele começa a suar gotas de sangue que espalham-se pelo chão. Aquela dor inominável. E os discípulos estão, e quando ele volta pela 2ª vez, com aquele rosto desfigurado, estão dormindo. E Jesus sente compaixão deles. E ao voltar novamente, apenas as árvores silenciosas, os ciprestes, as palmeiras, recebendo o orvalho da noite, gotejavam sobre Jesus aquele orvalho, e aquelas gotas caíam sobre Jesus como se a natureza estivesse chorando a angústia do seu Criador. Nesse momento de intensa dor, de sofrimento atroz, os céus se abrem. Uma luz sobrenatural incide sobre o Criador. O mais poderoso dos anjos sai da destra do Pai e vai ao encontro do seu Criador para confortá-lo. Os discípulos conseguem ver aquele anjo, conseguem ouvir quando ele apresenta para Jesus o que o seu sacrifício redundaria para a raça humana. Quando milhões de pessoas seriam salvos através da cruz pela qual ele passaria. E quando aquele anjo encosta aquela cabeça pendente, com aquele rosto sofredor de Jesus em seu lado, e mostra para ele em visão o que seriam os salvos, redimidos, aquela dor passa. O anjo se vai. Jesus, pela 3ª vez, levanta, vai aos seus discípulos, fala para eles orarem, mas naquela 3ª vez, ele já ouve os passos que se aproximam dos seus algozes. À frente está Judas. Como os sacerdotes, os líderes, poderiam se unir àquela turba para prenderem Jesus em um dos cenários jurídicos mais facciosos que a humanidade já viu? Era uma lei entre os judeus que não poderia haver julgamento durante a noite. Mas na madrugada, quando Jesus ali está, no escuro, não sabendo discernir quem seria Jesus, os discípulos, há uma combinação que por 30 moedas de prata, Judas está levando aqueles carrascos, e ele combinou: aquele que eu beijar, este vocês podem prender. O coração dele já estava totalmente divorciado das benesses do Espírito Santo. Amanhã à noite eu vou falar sobre isso, se Deus quiser. O Espírito Santo não atuava mais no coração dele. Duro. Ele vai a Jesus, e quando ele se achega, Jesus pergunta: a quem procurais? E eles dizem: Jesus. Ele disse: sou eu. Judas o beija, e ao beijar Jesus, cumpre-se naquele exato momento. Quando Judas beija Jesus, cumpre-se o mandamento que ele havia falado. A Bíblia diz, aqui em São João, capítulo 13, versículo 1,
Ora, antes da festa da Páscoa, nesta noite de quinta-feira, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Que prova eu tenho desta última frase, amou-os até o fim? Venha comigo em Mateus 26, 50. Mateus, capítulo 26. Vamos ler a partir do versículo 47. Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 47. E estando ele ainda a falar com os discípulos pela terceira vez para que orassem com ele, estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas, varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal dizendo: o que eu beijar, este é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, Judas disse a Jesus: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Amigo, por que você está fazendo isto? Aquela traição não era uma traição comum. Possivelmente, muitos que estão aqui, ou quase todos, em alguma instância da vida já foram traídos. Pode ser uma traição de amigos, pode ser uma traição no trabalho, pode ser uma traição na família, pode ser uma traição conjugal, pode ser uma traição financeira. Em alguma instância, de alguma forma, todos nós que estamos aqui já fomos traídos. Mas a traição que mais machuca é a traição conjugal e a traição de algum filho que diz para o pai ou para a mãe: eu não conheço este aí, não é meu pai, não é minha mãe, eu não conheço. A dor é intensa. Mas quando você é traído por alguém que você conhece e vem à sua mente todos os caminhos usados para aquela traição, a raiva é muito grande. Você fica com bronca do traidor. Se preciso for, e caso haja oportunidade, você tem até vontade de agredi-lo. Agora Jesus havia dito para os seus discípulos, poucas horas antes: um novo mandamento vos dou, que vocês se amem entre si, como eu amo e vos amei e continuarei amando. O ápice do plano da redenção chegaria em 18 horas, quando Jesus passaria pela cruz. Mas uma das últimas demonstrações deste amor foi olhar para Judas e dizer: amigo, você não chama traidor de amigo. Eu não chamo traidor de amigo. Porque traidor não é amigo, pelo contrário, ele rompeu os laços afetivos de amizade, de amor, ao cometer a traição. Não existe amizade entre o traidor e o que é traído. Porém, não é uma traição qualquer. É uma traição que leva Jesus à morte. Não houvesse Judas na história, Jesus seria levado para a cruz de qualquer forma para que se cumprisse a profecia. Deus não precisava de Judas. Mas Judas, pela ganância, pelo amor ao dinheiro, sabendo que Jesus tinha poder para sair daquela situação, como ele já havia em outra ocasião que quiseram matá-lo, ele ficou invisível e saiu do meio de todos. Judas pensou: eu vou ganhar 30 moedas de prata numa boa, Jesus vai desaparecer e essa história vai ficar por isso mesmo. Mas quando Jesus deixou-se ser amarrado, e o coração de Judas duro, enfrentando Jesus, ele empurrado, esbofeteado, Pedro puxou a espada
e tentou cortar aquele homem que estava agredindo Jesus pelo meio. Pedro não era espadachim para acertar a orelha. Tem que ser muito bom para acertar a orelha. Pedro era pescador. Ele deu para matar o sujeito. Ele deve ter desviado e cortou a orelha. Jesus realizou um milagre. Eles não perceberam que Jesus estava amarrado. E quando ele fez o milagre, ele estava com as mãos soltas. Ele se desamarrou para fazer o milagre. E naquele momento que a turba chega daquela forma atroz, vil, cruel, aquele anjo que desceu do trono de Deus para libertar Jesus daquela angústia, daquela depressão, interpôs-se, colocou-se entre os algozes e Jesus. Aquela luz sobrenatural fez com que todos eles, líderes religiosos, o próprio Judas, soldados, todos caíssem como mortos. E a hora que o anjo se foi, e a escuridão reinou novamente, envergonhados, sem saber quem os esbofeteou, quem os nocateou, eles levantaram, limpando, e Jesus perguntou: o que procurais? E eles disseram: Jesus. E Jesus disse: mas eu já disse que sou eu. E vocês, palavras que nunca mais eles esqueceriam, vocês me viram todos os dias no templo pregando. Poderiam ter me prendido, agora usam a escuridão de uma forma escusa, cruel, escondida, vergonhosa para me prender. E naquele momento, com palavras duras, porém amoráveis, Jesus cumpre o que havia falado para os seus discípulos no ato de chamar Judas de amigo, na forma como ele não fez com que todos fossem fulminados, deixou-se levar, e quando ele disse: vocês serão conhecidos quando vos amardes uns aos outros, não foi apenas para os discípulos. Passados quase 2000 anos, chegou a nós. Por que nós não dizemos mais vezes para o cônjuge: eu te amo? Por que os maridos não dizem mais vezes para a esposa: eu te amo? Por que a esposa não diz mais vezes para o marido: eu te amo? Por que nós não dizemos mais vezes para os filhos: eu te amo? Por que nós não dizemos mais para os pais, para parentes: eu te amo? Sabe por quê? Nós somos tendenciosos. Eu amo você se você me amar. E nós colocamos limites no amor. Se você não me convidar para a sua festa de aniversário do seu filho, eu também não te convido para a minha. Se você não me chamar para participar do seu grupo, eu também não quero você do meu lado. Amigos e irmãos queridos, este amor que Jesus propôs, que chega até nós, ele não tem condições e barreiras para ser efetuado, para ser efetivado. Não existe barreiras que possam dizer: eu vou deixar de te amar. Você pode ser agredido, a oração mais difícil ontem. O assunto de ontem preparou para o de hoje. Para eu fazer aquela oração a mais difícil da Bíblia, orar pelos que me maltratam, me caluniam, me machucam, se levantam contra mim, eu devo ter amor. Se eu não tiver amor, eu não vou conseguir fazer. E entra nesse momento a comunicação mais linda que existe. Comunicação não é o que eu falo, é o que você entende. Não adianta eu falar que eu te amo se os meus atos transmitem agressividade, palavras duras. O que é importante para nós antes da ceia, que será amanhã pela bênção de Deus. Tenta imaginar acontecendo em nossa igreja, que o pastor Jefferson me deu a bênção de ser pastor durante uma semana, por isso eu falo nossa, repartindo por uma semana o ministério com meu querido amigo. Se a nossa igreja, que vai chegar agora à noite em casa,
chegar de uma forma diferente do que saiu. E se porventura alguém brigou antes de sair, discutiu antes de sair, ou não disse nada, mas saiu com a cara fechada, como eu não conheço nenhum dos irmãos e nenhuma das famílias, eu falo com naturalidade, porque para mim todos são maravilhosos, lindos e estão salvos em Cristo Jesus. Porém, o lugar que Satanás mais nos tenta para não termos este amor é em casa, é dentro do lar. E se eu sou quebrado lá em casa, eu sou quebrado aqui na igreja. Eu tenho vergonha de vir aqui à igreja. Os outros ficaram sabendo da minha deficiência, da minha dificuldade. Essa é uma armadilha enorme de Satanás. Olha o que você fez. Mas o amor que Jesus demonstrou quebra tudo isso. E não existe, olha o que você fez. Existe, olha o que eu fiz por você, de Jesus. Com amor eterno te amei. E acabou. Não existe outra história. Porque naquela noite, quando este anjo desceu e aqueles algozes caíram, os demônios que estavam ali foram expulsos. Não ficou nenhum. E anjos de Deus aqui estão. Não podemos vê-los devido à nossa natureza pecaminosa, mas eles estão aqui. Anjos estão com você aí em casa. Agora, o que eu faço para que este amor não seja desenvolvido? A falta de comunhão. Se eu não tiver acesso à fonte do amor, que é Deus, como eu poderei transmitir atos, olhares e palavras de amor? E tendo Jesus amado os seus que com eles estavam, os discípulos no mundo, amou-os até o fim. Se você soubesse, como Jesus sabia, que amanhã passaria pela cruz, e se você e eu soubéssemos que amanhã seria o nosso fim, o nosso descanso, será que eu não usaria essas 24 horas para dizer para centenas de pessoas que eu amo, pedir perdão, restaurar? Mas nós somos eternos, nós não pensamos na morte, principalmente os jovens. Jovem é eterno, não é? Não pensa. Tem a juventude pela frente. Aí aparece um maluco e fuzila 17. E aí? O que aconteceu com a juventude? Tendo Jesus amado, tire o nome Jesus e coloque o seu nome. No meu ficaria assim: tendo Jonas amado os seus que com ele estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu vou contar um segredo aqui para os irmãos, a minha esposa já sabe. Se Deus permitir que eu descanse, no meu epitáfio eu quero esse texto: e tendo amado os seus que estavam com ele no mundo, amou até o fim. Nisto seremos nós, serão vocês, serei eu, serão os amigos internautas, conhecidos aonde formos pelo amor. E as pessoas que vierem aqui à igreja, que o pastor Jefferson é pastor, que vocês são anciãos, líderes, elas não virão na igreja adventista do sétimo dia que guarda o sábado. Elas irão à igreja do amor. Eu vou na igreja do amor. Quem me convidou é extremamente amorável. Eu vou na igreja do amor. Eu vou frequentar o lar do amor. Eu vou estar no meio de amigos do amor. E nós seremos conhecidos pelo amor. Querido e bom Deus, dê-nos este amor. E nós mesmos nós não temos. E há deficiências de caráter tão marcantes, tão enormes em nossa vida, que mesmo quando nós queremos dizer a alguém que o amamos, o orgulho não deixa. Parece que ficamos com vergonha. É tão lindo quando dizemos, eu te amo. E para quem ouve, que bem faz. Ao sairmos agora e chegarmos em casa, e amanhã no trabalho, e nos dias subsequentes,
as pessoas possam olhar para nós e nos conhecer. Essas pessoas podem e devem nos conhecer, não pelo trabalho que fazemos ou por aquilo que realizamos, mas por atos de bondade e de amor, por palavras de reconciliação de amor, por pedidos de perdão de amor, por uma vida que Jesus, impregnado em nós através do Espírito Santo, nos transformará à sua semelhança para estarmos preparados quando Ele voltar. Leve-nos agora na tua paz, que os queridos internautas recebam as mesmas bênçãos, pois em nome de Jesus suplicamos e agradecemos. Amém. Vá com Deus para casa. Que Deus abençoe, queridos internautas, que Deus abençoe você, a sua família, e amanhã participaremos da Santa Ceia. Igreja, receba o meu abraço, o abraço de amor. Que Deus a todos abençoe, uma boa noite e até amanhã na Santa Ceia, se Deus quiser, que Deus abençoe.